E a gente esqueceu do paradoxo da barra do buraco. O que é o paradoxo? Fico feliz Da que dá barra. pra desenhar. Tá. Tá. Primeiro, ele é um paradoxo da relatividade do Einstein. Que tem muitos paradoxos, mas esse é um que não é tão famoso. Os mais famosos é o paradoxo do gêmeo, enfim. E ele depende de um fato curioso, certo? Que, primeiro, o que é importante para entender o que acontece em um problema de física ou em algum sistema em coisas que se movem é a velocidade relativa dos objetos. Então, se um carro bate em alguém a 40 km por hora, ou a pessoa bate no carro, a pessoa estando a 40 km por hora, não importa, a pessoa vai se machucar igual, certo? Então, não importa se você está olhando esse problema do ponto de vista de você tá dentro do carro, e quando você tá dentro do carro, parece que você tá parado e é o mundo que tá passando por você. E agora, quando você tá fora do carro, você vê o carro passando. Isso são duas formas diferentes de ver o mesmo cenário. Que a gente pode pensar como observadores diferentes vendo a mesma coisa acontecer. Dito isso, tanto você dentro do carro quanto quem tá fora observando vem a mesma coisa. O carro se movendo, certo? Certo. Então vou fazer o paradoxo com um carro ao invés de uma barra mesmo. Então vamos paradoxo do carro e do buraco agora. Segundo a relatividade de Einstein, distâncias não são fixas. 1 metro para alguém parado não é a mesma coisa que 1 metro para alguém se movendo. Quando você acelera, quando você está em uma velocidade alta, as distâncias ficam menores. Então, o paradoxo é o seguinte. Vamos imaginar que você tem um carro e a distância das rodas é tipo 1 metro. Eu sei que é pouco, mas porque é mais fácil. E no seu caminho tem um buraco que tem um pouco mais que 1 metro. 1 metro e 1 centímetro, certo? Certo. E se você passar por cima do buraco, o seu carro cai, teoricamente. Mas agora vamos levar em conta a contração espacial. O fato que quando você se move, as coisas contraem. Para alguém dentro do carro, aquele buraco de pouco mais de 1 metro vai se contrair e vai parecer ter um pouco menos que 1 metro. Vai parecer ter uns 90 centímetros. E se esse é o tamanho do buraco, você sempre vai ter uma roda em contato com a rua e você não vai cair. Só que para alguém fora do carro, parece que o carro deveria cair. Então a pergunta é, quem que tá certo? O carro cai no buraco ou não cai? Ou até tem o outro observador interessante, o buraco. Vamos supor que você imagina que o carro tá parado e a gente arrasta o buraco em direção ao carro. Tá. E da perspectiva do buraco, o carro que contrai. E daí o carro é menor que 1 metro e com certeza cai. E daí, no caso, trocando o carro pela barra, esse é o paradoxo da barra. Se você olha como se a barra estivesse em movimento, a barra não cai. E se você olha se o buraco em movimento, A barra cai. a barra cai. E a gente espera que deve dar a mesma resposta. E a parte que quebra a mente das pessoas é que o erro desse paradoxo não é que as coisas se contraem, coisas diferentes se contraem para observadores diferentes. É que a gente está pensando que a barra é um objeto rígido, imutável, perfeito. O que acontece, na verdade, é que quando você está olhando do referencial da barra, em que o buraco é menor que a barra cai no buraco aos poucos. Primeiro cai a ponta da barra, ela faz meio que uma curva da perspectiva dela mesma. Ela meio que... Esse aqui é o buraco. Isso. E da barra tá vindo. Ela começa a cair aos pedaços. Ela, tipo, faz uma curva pra dentro do buraco. E até por isso que a gente usou os dados no vídeo. Imagina que a barra é formada de segmentos que os dados representam. Sim. E conforme a barra vai se aproximando, o primeiro pedaço da barra que entra no buraco já vai caindo, enquanto o segundo e o terceiro pedaço estão se aproximando. E o que esse paradoxo aponta é que o nosso conceito do que é sólido, ele depende de quem está olhando. Nossa. E não é um conceito absoluto, o conceito de corpo sólido, que é algo muito importante na física clássica. O Viagra é todo baseado nessa teoria. Mas eu gostaria de dizer que eu entendi, Greg, mas eu não entendi, cara. É muito complicado. Você entendeu, Paquito? Eu entendi. Então tenta explicar pra mim. Cara, é o seguinte... Tudo, na verdade, é feito de coisas menores, tá certo? Tá. A barra é feita de Pequenas átomos partes, individuais. Você tem que olhar a barra, nesse caso, como se ela fosse cada um desses átomos individuais.
Se eu tô numa velocidade muito grande, o buraco fica menor e eu não cairia. E eu caio porque são pequenos pedaços? Isso que eu não Porque entendo. os primeiros átomos, os primeiros pedaços da barra, que assim que ele passa, sair da estrada e tá no buraco, eles já começam a cair naquele momento. Sei. Então a ponta da barra começa a cair antes do fim da barra. Certo. Então quando a barra toda tá sob o buraco, eu acho que dá pra desenhar isso melhor. Imaginar que isso aqui é o buraco. E a Quando barra a barra inteira... toda, ela, mesmo sendo, ela vai estar tipo assim. Ela vai estar inclinada, vai estar fazendo uma curva pra dentro do buraco. Entendi. Então mesmo esse comprimento total aqui sendo maior que o buraco, a barra ainda cabe. Porque ela tá curvada. Sei. Isso foi... Mas esse paradoxo era pra quê? Pra provar o quê? Isso é pra provar que tudo que você define na física clássica aprende até o... Tudo o que basicamente o pessoal sabia até o começo do século XX sobre como a física devia funcionar tá errado. É basicamente físico sacaneando o outro. É mesmo? É uma curiosidade do... Eu gosto muito que o Greg passou os últimos 5 minutos explicando esse exemplo muito louco. E aí eu vi, mas pra quê? Sabe? Mas né? A gente sempre tenta achar Não se pergunta isso pra alguém da ciência ainda. Não, eu tenho uma resposta definitiva que é porque o coração humano nunca para de querer saber mais. Exato. E daí justamente alguém pensou, não, mas... Poxa, esse tal de Einstein tá falando que as coisas contraem, mas se eu olho pra esse cenário de duas perspectivas que deviam ser equivalentes, não parece equivalente. Então, Einstein, você tá errado, te provei, eu sou melhor que Einstein. Daí chega um outro cara espertão e pensa, não, peraí, mas você tá assumindo que a barra é 100% perfeita. Não, a barra é feita de átomos, e ela pode cair aos poucos, e isso é um problema que é resolvível matematicamente. Então você pode jogar na cara daquele cara, não, você não é mais esperto que Einstein. Basicamente é isso. É.